Estamos de volta com o programa Além da Faixa, com Naim. Vamos retornar a nossa conversa, Naim? Claro, vamos continuar. Agora vamos falar sobre a conscientização ambiental, como as crianças podem ajudar a proteger as abelhas. Sim, isso é muito importante. A criança, ela, na verdade, ela tem mais sensibilidade do que o adulto. Ela tem maneiras de ajudar mais do que o adulto. O adulto está pensando em trabalhar, em produzir, em ter o seu ganho de vida e de vez em quando se divertir. Se a criança quer ajudar, né, ela pode estudar um pouco da biologia, saber que a abelha sem ferrão ela é inofensiva, ela belisca, mas é uma coisa de leve. Ela convive, você fica no meio dela, não precisa roupa de proteção, a maioria delas, e estudar sobre educação ambiental, sobre as abelhas, para no futuro você ser um meliponicultor, um criador de abelhas, que até pode até dar lucro, né? Mas é muito mais prazeroso, e assim conscientizar outras crianças. O que acontece com as abelhas nas cidades? Quais os cuidados? Elas geralmente vão morar em parques, elas se agrupam, elas se adaptam em qualquer lugar. É cuidar das abelhas, tomar conta, assim, por exemplo, tem gente que tem medo, vai lá e bate veneno, e elas não são venenosas nem ofensivas, elas são protetoras da natureza. Tem um grupo de pessoas de Brasília, de Goiânia, em Brasília eu acho que chama Plantando Água, em Goiânia chama Plantadores de Árvores. Eles vão para as praças, plantam árvores, né? Eu já participei uma vez na escola, eles foram, eu fui plantar uma árvore. E a pegada deles é bem legal, porque vai repovoar de plantas as praças, as ilhas das avenidas, e é um trabalho muito bonito. E a gente associa isso a pasto para as abelhas, porque na cidade, a abelha, se você plantar muita flor no seu quintal, não dá para uma colmeia, tem que ser um lugar mais amplo. Uma abelha pequena vai até 200 metros, as maiores elas vão até 1000 metros longe, então você precisa plantar bastante planta. Então a criança ela pode evitar a poluição, jogar objetos na rua, porque vai para os mananciais, vai sujar a água, né, poluir, e ao mesmo tempo plantar flores ou frutíferas que vão gerar flores e ajudar a cuidar das abelhas no sentido de proteger e não deixar destruir. Como a associação ajuda a proteger as abelhas? A associação ela existe desde 2016, ficou 2 anos ativa. Ela está voltando agora para a gente desenvolver projetos educacionais nas escolas, fazer eventos de cursos, de encontros de meliponicultores e apoiar a academia que tem valiosas pesquisas sobre as abelhas, sobre o habitat das abelhas, as espécies, o comportamento, a qualidade do mel. Esses estudos da academia, eles precisam ser corroborados com conscientização da maioria das pessoas. E a nossa intenção, enquanto associação, o nome é AMIGO, Associação de Meliponicultores do Estado de Goiás. E a função dela é conscientizar as pessoas, treinar as pessoas que queiram ser meliponicultores. Você tem criadores hobbyistas, que são só para apreciar, não querem ter lucro e renda, e tem a produtividade também. Então a associação ela vem para educar, orientar e ajudar a preservar a abelha. O foco principal é o bem-estar da abelha. Então envolve várias bandeiras, várias ações que vão ajudar a abelha a se proteger. E essa vinda minha aqui eu acho muito frutífera, porque você vai trabalhar com jovens, crianças que vão ser os futuros cuidadores das abelhas, né? Que são maravilhosos, são seres assim que têm organização absoluta. A abelha ela tem a rainha que gera os hormônios, organiza ali para não se perderem, mas cada uma tem uma função especial. As campeiras, tem as guardiãs, são soldados, ficam ali na porta, tem as faxineiras, tem as enfermeiras, e elas são sábias e a gente aprende muito. Tudo ali cheira a natureza, tudo é muito bonito. Como você se interessou pelas abelhas? Eu desde menino sou muito curioso, né? Eu gosto muito da natureza, andava muito a cavalo, para os riachos tomar banho, o cheiro da natureza. E eu sempre observava as abelhas. E minha mulher era do Paraná.
uma cidade chamada Prudentópolis, ali é uma cidade do mel. E em Prudentópolis tinha um entreposto que tinha mel de abelha jataí com CIF, que é o registro do governo, e pasteurizada. Aí eu desentendi tudo, falei, mas o que é isso, né? Aí voltei assim, vou contar para o mundo que existe. E foi aí que a gente começou a fazer. Eu reuni, chamei as pessoas para reunir, havia 16 pessoas na cidade, em Umas, no auditório da prefeitura, e se falou sobre abelhas. Aí no outro ano ninguém falou nada, eu acho que foi nas férias do meu trabalho, eu juntei algumas pessoas no Parque Ipiranga, em Anápolis, conversei, pedi o espaço e tudo, como pessoa física mesmo, e foram 32 pessoas. Aí ninguém fez nada, continuou assim, cada um na sua. Aí no outro ano, 60 e poucas pessoas no mesmo local. Convidamos o Marcos, que o apelido dele é Marcos Abelha, ele dá palestra sobre as espécies, ele é da Bahia. E já no outro ano se criou a associação, me pediram para eu assumir a presidência, foi em 2016, já tinham 120 pessoas na chácara do japonês ali, setor Sol Nascente. E aí veio crescendo esse amor, né? E é tudo, sim, é o cheiro das abelhas, é o comportamento, as pessoas que mexem com abelhas são muito educadas, são muito conscientes ambientalmente, né? Então, foi por aí. E como surgiu a Amigo? Da necessidade, na verdade, por mim a gente continuava fazendo só encontro, e estudando, talvez eu fosse fazer, né? Eu ainda pretendo fazer uma especialização nessa área, uma pós-graduação nessa área. Foi da necessidade de organizar. De certa forma, ela foi usada para se criar uma resolução para organizar as leis sobre as abelhas, porque existe o governo federal, tem a resolução CONAMA, e Goiás tem a sua resolução, e a partir da associação se criou isso aí, né, essas regras. Então a associação veio da necessidade de organizar mais essa classe. Se bem que os meliponicultores, você tem... Qual é o perfil do meliponicultor? Tem aquele que o avô, o pai lá na roça criava numa cabacinha as abelhinhas e estava lá. Então, às vezes pegava lá, tirava tudo, exprimia. Hoje tem técnica, tem as caixas especiais que os potinhos de mel ficam em cima e suga, porque dá muito trabalho a abelha fazer o potinho de cera para colocar o mel dentro. Então você tem a seringa, põe aquela mangueirinha de soro. Aí só suga o melzinho mesmo. E elas têm tempo para botar mel de novo, ao invés de ficar construindo outro potinho. Outro potinho. Dá 10 dela ali dentro. Aí ele só põe o melzinho e tampa de novo. Põe o mel, tampa de novo, tá ali a reserva dela, né? Então chama criação racional de abelhas. E aí a coisa veio desenvolvendo pela necessidade de ser racional, né? É isso. O que faz um meliponicultor no dia a dia? O meliponicultor, ele cuida das meliponas, né? Ele vai cuidar da caixa, vistoriar. Em época de seca, de escassez alimentar, ele vai colocar um preparado que tem açúcar e proteína à base de soja e alguns aminoácidos, algumas vitaminas ali para suplementar. Vai evitar forídeos, porque a gente falou que é fácil de entender como cria, mas tem que ter um conhecimento biológico, porque você tem aqueles mosquitinhos que ficam ali na jabuticabeira, não tem? Esses são forídeos e eles vão lá dentro, por causa do cheiro do açúcar, do mel, e se brincar eles depositam larvas que vão devorar a colmeia inteira, os ovinhos, tudo, comer tudo tem ali dentro. Então, o meliponicultor, ele tem essa atenção de cuidar das abelhas. Muitas vezes o ser humano ele vai ali para dividir as colmeias, porque é uma forma de preservação. Você tem o meliponicultor, ele é um preservador também, ele é um ambientalista por natureza, porque você tem o desmatamento, tem os agrotóxicos, tem as enchentes, tem os acidentes naturais. Na área urbana tem as construções que vai derrubar madeira, às vezes tem uma abelha no oco ali, uma árvore da prefeitura que precisa derrubar.
O meliponicultor ele vai preservar essa abelha e às vezes multiplicar. Como tem vários discos de cria, ele separa com muito cuidado. O que é o não meliponicultor? A gente chama de meleiro. É aquele que vai lá na natureza e tira de lá sem precisar. Não é um resgate, é uma captura. Isso é ilegal, porque a abelha nativa ela é silvestre. Sendo animal silvestre, ela é protegida por uma lei que é absoluta ali, sabe? Mas os meliponicultores verdadeiros são aqueles que preservam, que multiplicam. Então o trabalho dele é cuidar do meliponário, multiplicar e preservar. Ver se a temperatura da caixa está ideal, se é igual ao ninho, porque uma caixa com uma parede de 2 centímetros de madeira, que tem que ser uma madeira leve, né? Ela às vezes não é tão confortável quanto um tronco que a abelha encontrou. Ali é bem confortável. E assim, tem animais que emigram em certas épocas do ano, né? As abelhas também? Boa pergunta, Caíme. A abelha com ferrão, que é essa exótica, aquela que veio, que se misturou com a africanizada, ela tem uma rainha que voa. E ela leva, às vezes, metade do enxame ou o enxame inteiro. Não tá bom, não tem comida ali, tá muito. O pasto está muito pobre, o restaurante está, né? Ela voa e leva uma boa parte da colmeia. Porque tem época do ano que as colheitas, né, acabam secando. Geralmente é época de seca, quando raleia a comida. Só que a abelha nativa, a rainha, tudo é em volta da rainha. Ela tem um abdômen dilatado, então ela é muito pesada, ela não voa, ela vai ficar a vida inteira ali. Então, o meliponicultor às vezes chega para salvar um lugar que está pleno. Se bem que ela, na primavera, ou digamos assim, na época das vacas gordas, né, quando tem muito alimento, por aí que ela guarda o mel ali. E tem abelha que faz no tronco, no pé da árvore, no chão. Tem abelha então, uruçu do chão, jataí do chão. Nessa época, quando tem muitas flores, muitos alimentos ali, elas fazem os potinhos dela para ela ter comida. Com certeza, a reserva, né? Essa reserva na época de seca. Dá para ver na imagem, a gente pede para colocar, né? E elas têm essas reservas, mas assim, o meliponicultor ele tem o extremo cuidado. O que não é meliponicultor são pessoas ambiciosas, que não sabem fazer a divisão correta. Por isso as leis mais rígidas, né? Que deve existir mesmo. Mas não para inibir o meliponicultor, porque você tem a tradição de criar na roça e está ali, né? Às vezes pingar no olho, fazer um xaropinho, um remédio para criança, tem aquele criador, né? Agora, por causa das pessoas que vão ali para ganhar dinheiro e tira da natureza onde não precisava, tem essas regras mais exigentes, né? Mas o meliponicultor mesmo, ele é um ecologista, um educador ambiental nato, porque a abelha ensina muito, a gente aprende muito, sabe? Sei que estamos falando mais das abelhas sem ferrão, né? Mas quando você está perto de uma abelha com ferrão, elas se irritam fácil quando a gente faz muito movimento brusco, conversa muito alto? A mandaguari, por exemplo, se você está no mato, né, perto da colmeia dela, você bater no tronco, ela vem, ela belisca. Tem a mombucão que ela vai no cabelo e ela corta o cabelo cai. Ela não vai na pele, mas ela faz danos se der bobeira ali, a mombucão ela é enorme, ela é bem assim. Mas geralmente a jataizinha, lá em casa tem duas, ela voa perto do meu rosto assim, não dá nada. Eu tô perto da colmeia dela, ela é agressiva como outras abelhas. Vão tentar invadir, elas grudam e morrem grudadinhas, elas são guerreiras. Mas para o ser humano, raramente uma abelha nativa cria risco. Ela é bem harmoniosa mesmo. É difícil cuidar das abelhas? Para quem tem um conhecimento, não é. É uma coisa séria. Tem um forídeo, tem animais que vêm ali para lagartixa, passarinhos, né? Isso acontece. Então, a pessoa então assim, não é difícil cuidar delas, mas sim do ambiente que elas vivem. O ambiente dela. Caíme é perfeito. O contexto da abelha é muita flor, tem que ter umidade, água, né? Então, assim, a abelha em si, ela tá ali, ela é quietinha, né? Só que, como se diz, né? O ambiente dela é o mais difícil, por conta de outras abelhas que podem acabar invadindo, animais. Inclusive, essa abelha com ferrão que veio de fora, que é a que a gente mais conhece, ela é invasora. E às vezes ela tira o alimento da própria abelha nativa que é dali,
né? E como ela migra, ela é cigana, ela vai aqui, ali. Os apicultores que têm abelha com ferrão, eles sabem conter, põe o alveolar, tampa ali, quando vê que está querendo fugir, põe uma tela para a rainha não sair. Porque Esse cuidado. tem a época do ano que elas fazem isso ou é aleatório mesmo? De migrar? Sim, de querer invadir outras colmeias, tudo mais. Vai pela necessidade. Tudo Goiás depende, é muito seco, né? Tudo depende ali de como ela está sendo cuidada. Do que ela tem para comer. Às vezes na natureza ela se cuida indo aonde tem pasto, alimento. Eu estou muito agradecida da sua presença hoje aqui no meu programa, né? E eu, como MIS, de poder participar dessa causa, protegendo as abelhas, poder participar do seu evento e falar nisso, né? Explica um pouquinho do seu evento pra gente. Sim, Caim. Eu que agradeço, Caim. Muito bom, é uma honra estar aqui, né? Vocês estão cumprindo uma função maravilhosa. Obrigado por abraçar essa causa, né? Além da faixa, realmente está indo bem além essa consciência ambiental. Obrigado por nos apoiar nesse evento daqui uns dias, 26 de outubro, vai dar no domingo, ali no Parque Agropecuário da SGPA, tem um auditório maravilhoso e vocês vão estar lá ajudando a gente. Convidamos todos para participar, crianças, pais, escolas, professores, né, acadêmicos, para falar sobre abelhas. O tema está muito bom, depois a gente vai mostrar aqui, né, sobre os temas principais, mas assim, é um trabalho muito bonito, né, que vocês estão fazendo e agradeço de coração esse suporte e sejam bem-vindos a mais essa causa. E quais são os temas principais que vão ter no evento? Para mim que chama muita atenção é de uma professora de Brasília, uma pesquisadora que fala sobre o impacto das espécies diferentes que vêm de fora, abelhas diferentes. O impacto é muito grande. Outra de uma professora da UFG que fala sobre a qualidade do mel, ela fez mestrado, está fazendo doutorado nessa área. Vai falar sobre as solitárias, que são centenas de espécies, né? Uma parte ainda não desvendada totalmente. Vai falar sobre as captotrigonas, que são essas pretinhas que a gente vê voando por aí e tem medo, não precisava ter medo. E tem os relatos também sobre história. A Maria José da UFG, do Colégio de Aplicação, que foi presidente da AP Goiás, que engloba apicultura e meliponicultura, vai fazer um relato sobre a história das abelhas em Goiás. Vai se falar também sobre a federação que está criando das abelhas para se juntar com a federação. E no final vai ter uma mesa redonda também. E vão ter produtos também. As pessoas vão poder degustar os meles diferentes e ver os produtos das abelhas ali, própolis, tudo que a gente puder mostrar para vocês. Então a gente agradece de coração o convite e convida a todos para participar dia 26 agora, no domingo, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da SGPA no Parque Agropecuário de Goiânia. E como nós podemos ajudar, né, nessa causa, nós MISs e todo mundo que você convidou também, né? Gente, participando, estudando mais um pouco sobre as abelhas, né? Eu vou deixar as indicações aqui de alguns vídeos históricos, alguns documentários sobre as abelhas, e a gente vai contar com vocês sempre, porque a ajuda é essa, divulgar, difundir e desmistificar para as pessoas perderem o medo e entenderem que a culinária, a natureza, as árvores agradecem, porque se poliniza, nascem mais árvores, você tem mais água no planeta, mais umidade no cerrado que é tão seco, né? Então, tá ligado uma coisa com a outra e o trabalho da MIS eu acho que vai além da aparência, né? Eu gostei muito desse texto de vocês e depois da faixa vem a verdadeira missão. Então, parabéns pela consciência de levar muita gente para o caminho do equilíbrio ambiental. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença hoje no programa. Teve a alegria de estar de portas abertas para você sempre quando você quiser voltar. Eu que agradeço, Caíme. Parabéns pelo trabalho. Hoje, o Além da Faixa nos mostrou que a verdadeira beleza vai muito além das aparências. Ser MIS é ter sensibilidade, empatia e propósito. É usar o brilho da faixa para iluminar causas, inspirar pessoas e transformar realidades.
falamos sobre a importância de se envolver em projetos sociais e de como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. O exemplo do projeto Meliponicultores nos ensina que, assim como as abelhas, cada um de nós temos um papel essencial na construção de um mundo mais equilibrado e sustentável. Nosso convidado, Naim Luiz de Freitas, nos fez refletir sobre o poder da educação, da consciência ambiental e do cuidado. Valores que tornam qualquer pessoa verdadeiramente grandiosa, porque no fim não é a coroa que define uma Miss, mas o impacto que ela causa nas vidas ao seu redor. E esse impacto começa quando o coração decide agir. Agradecemos ao nosso convidado Naim Luiz de Freitas pela presença e por compartilhar conosco tanto conhecimento e inspiração. E não esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo programa. Tchau!